Amigos, a direção do Grêmio, além de não fazer um bom trabalho no futebol, tanto é que o Grêmio está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e não é uma situação eventual, não, ela vem acontecendo desde o início da competição, e nesta temporada o Grêmio saiu cedo da Libertadores, cedo da pré-Libertadores, cedo da Copa Sul-Americana. Enfim, o Grêmio este ano não faz uma boa competição ou não faz boas competições em decorrência da má administração que ocorre no futebol. Agora, o pior é que os dirigentes do futebol do Grêmio, mais o presidente, eles produzem informações contra o próprio clube. Eles deixam o clube em situação constrangedora com as suas declarações. Um problema de comunicação também terrível, especialmente do vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol, outro dia, chamou o torcedor, que não é dirigente, de torcedor comum. E foi preciso o presidente vir tentar explicar o que ele quis dizer, enfim. A verdade é que o torcedor comum, entre aspas, não gostou. Claro que não poderia gostar. Bem, e assim sucessivamente acontecem os problemas que são provocados pela própria direção do clube. Agora, por exemplo, na tarde desta segunda-feira, o vice-presidente de futebol, ele patrocinou novos momentos para serem discutidos no Grêmio com duas declarações feitas em emissoras diferentes, uma na Rádio Guaíba e outra na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Guaíba ele tratou do assunto Campaz, quando ele disse o seguinte: olha, eu vou dizer, aliás, vou desmentir uma informação, porque é muito importante que desminta. É muito importante que este assunto seja colocado agora. O Campaz não é o jogador mais caro da história do Grêmio. Há pelo menos 10 jogadores na frente dele, ou ele deve ocupar até o 10º lugar. Aí imediatamente o repórter perguntou: mas quem e tal? Não vou dizer, porque senão a corneta vai pegar com relação a outros dirigentes. E é isso que eu digo. Quando o dirigente pensa mais nele do que no clube, aí ele tem que dizer, há o interesse, o torcedor tem que saber. É o interesse do torcedor saber das coisas do clube, e não de o dirigente poder entender que ali na frente ele receberá uma corneta, como disse o próprio Marcos Herrmann, e somente por isso não revela. Isso é um sinal de fragilidade, de fraqueza, de incerteza, de insegurança. E lá na Rádio Bandeirantes ele foi além. Lá na Rádio Bandeirantes, questionado sobre o Douglas Costa. Bom, sobre essa questão do Douglas Costa, eu quero também esclarecer o seguinte. O Douglas Costa foi contratado por uma exigência da torcida. A torcida queria o Douglas Costa e a direita não é verdade. A torcida até foi de acordo, sim. A torcida pediu o Douglas Costa e disse, olha, e acreditou, mas a torcida não tinha todas as informações que tinha o Grêmio sobre o atleta, e até alguns torcedores sabiam do histórico do jogador, de lesões, enfim, de desempenho, de participação em jogos. Mas isso aí chega a ser secundário nessa discussão. O importante nessa declaração do vice de futebol é que ele tirou o pé do acelerador. Ele saiu fora, ele disse, não, comigo não. Não é comigo e nem com a direção, isso aí é coisa do torcedor. Só faltou ele dizer que foi uma exigência do torcedor comum a contratação do Douglas Costa. São estas declarações somadas às atitudes que conduzem o Grêmio para a posição que está no Campeonato Brasileiro. Como disse, o Grêmio, quando não tem uma informação contra, os próprios dirigentes se encarregam de produzir uma polêmica. Um abraço.